that, you know, when people think about the most recent iteration of DC, okay, they don't think about the Snyder Cut. They think about the Arrowverse. And we got... Um tempinho atrás, Stephen Amell, o cara que fazia o Arqueiro Verde na série Arrow, ele foi num podcast e ficou bem chateado com o James Gunn. Ele abriu o coração mesmo e falou, né, sobre que o James Gunn cagou e andou um pouco pra eles, sabe, pelo Arrowverse, né, que foram as séries do Arrow, do Flash, também teve a série do Supergirl, também teve a série do DC Legends of Tomorrow, né, Lendas do Amanhã, e ele falou que ele ficou bem chateado e que a grande parte do sucesso dos live actions da DC Comics foi por causa das séries do Arrowverse. E cara, eu sinceramente concordo com isso. Eu fui um cara que comecei a ler quadrinhos americanos, eu comecei a me interessar por super-heróis por causa das séries do Arrow e do Flash. É claro que eu já cresci meu olho por causa dos filmes da Marvel, mas meu interesse pelos quadrinhos da DC veio por causa dessas séries. E eu entendo o Stephen Amell ficar um pouco chateado com isso, porque o que fez vingar os live action nos últimos anos foram as séries da CW, né, que foi a produtora dela. Porque, sinceramente, cara, os filmes live action de grande produção da DC Comics não teve um bom constante. Acho que a única exceção à regra foi o primeiro Aquaman, só ele mesmo. O Liga da Justiça, Superman, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, cara, foram todos filmes bem baixos da média e tentaram criar um universo compartilhado de maneira tão confusa, tão desconexa, que foi difícil mesmo gostar dos filmes live action. E em contrapartida, as séries do Arrow e do Flash deram muito certo. Eu sinceramente gosto muito da série do Flash, mas eu ainda tenho um apego emocional muito grande pela série do Arrow, que foi a primeira que eu vi. Arrow ainda foi uma série que criou todo esse universo, e eu me lembro que teve uma época que anualmente as séries elas faziam crossover entre todas elas, que cada episódio de cada série é referente àquele crossover, e pô, aquilo foi o máximo, e foi um marco muito interessante. Ali foi explorado muitas coisas que eu tenho certeza que os filmes não conseguiram explorar, porque como é uma série e tem espaço para se contar mais história. Eu também concordo que eu sei que a qualidade das séries da CW é um pouco questionável, ainda mais no final de cada uma das séries, né? Eu acho que Arrow ainda fechou um pouquinho melhor, mas, por exemplo, o fim da série do Flash, pô, foi bem ruinzinha, mas há de concordar que as 3 primeiras temporadas de Flash foram muito boas. Eu sei também dos efeitos especiais, eu sei que não é de grande qualidade, mas, cara, tenta entender que o orçamento deles era uma série de televisão, não era pensado para um cinema com milhões de dólares investidos. Era pouco, cara, mas pô, você viu que tinha carinho e era bem desenvolvido. Eu entendo também um pouco da galera não gostar por causa da novelização que as séries têm, porque ficou com uma cara mais de novela, né? Pois, por exemplo, Arrow tem um pedaço da história que a Felicity Oliver ficou um novelão, cara, chato pra caraca, mas a série foi bem legal. Eu me lembro que a série do Flash, ela fica muito ruim na 4ª temporada, mas depois a 5ª fica muito boa, e ela vai nesses altos e baixos. As 3 primeiras temporadas de Arrow é muito boa, assim como as 3 primeiras temporadas de Flash é muito boa. Supergirl eu não assisti, mas eu sei que tem muita gente que gostou. As Lendas do Amanhã, engraçado que a primeira temporada muita gente não gosta, mas as outras temporadas o pessoal fala que fica muito mais legal. E ainda também a gente tem a série do Superman, que eu não sei se faz parte diretamente. Eu sei que esse Superman ele participa desse universo, mas eu não sei se ele foi... Eu sei que ele foi criado depois do sucesso que ele fez na série do Supergirl e nos crossovers lá, mas eu não entendo muito bem, porque hoje em dia só tem a série do Superman. Mas cara, o que me fez interessar pela DC foi as séries do Arrowverse. Eu entendo o questionamento de muitos, e a série tem uma produção questionável, sabe? Mas até mesmo os filmes da Marvel é um pouco questionável. A diferença é que os filmes da Marvel têm uma alta produção, um elenco completamente de famosos que, pô, ajuda muito mais no sucesso, né? Mas o sucesso em live action da DC nos últimos anos foi por causa das séries, porque os filmes eram tudo ruim. Cara, eu sei que muita gente questiona isso tudo, mas eu entendo por que esse CFML ficou tão chateado quando o James Gunn ignorou ele, sabe? É isso que eu quero dizer. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas a série do Arrow, cara, é nada a ver com Arqueiro Verde mesmo.
Arqueiro Verde é engraçadão. O Arrow é quase que o Batman e pegou histórias do Batman. Tudo bem, eu entendo. Depois que eu comecei a ler os quadrinhos, eu entendi esse lado. Mas, cara, Arrow, Flash, o Arrowverse como um todo foi uma grande porta de entrada para novos fãs. Eu, por exemplo, eu gostava de assistir essas séries. Pô, até mesmo a minha mãe e meu pai, que são pessoas bem mais velhas, gostavam de assistir Flash e Arrow. Era uma coisa que, pô, apesar da produção questionável, era acessível, sabe? Era legal de assistir. Eu acredito que foi isso que trouxe vários fãs para conhecer o universo da DC. A Marvel conseguiu conquistar isso com os filmes, filmes bem legais, bem divertidos, e a DC conseguiu isso por meio das séries. Eu acredito nisso. Então eu entendi a chateação do Stephen Amell, mas eu também entendo o lado do James Gunn em meio que ignorar isso tudo, porque a ideia do James Gunn agora é resetar isso tudo e criar uma nova linha, apagando tudo isso que aconteceu, tudo isso, e criar uma linha cronológica, uma só, sabe? Para conseguir resolver tudo nessa linha cronológica. Ele quer perder toda essa confusão que são essas séries espalhadas, esses filmes, toda essa confusão, e criar uma coisa só. Eu entendo esse ponto dele, mas eu acho que essas séries devem ser levadas em consideração, e talvez o James Gunn podia homenagear ela, porque foi a coisa mais próxima que tivemos de live actions legais desses personagens. Então é isso, eu só queria conversar sobre isso. Eu gostava bastante dessas séries, sinceramente. Eu sei que elas não são tão boas assim, mas o Hector de 14 anos era apaixonado nessas séries, então eu me lembro que eu gostava muito. Então é isso, gente. Eu queria saber de vocês, se vocês já assistiram, comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos conversar um pouco aí sobre isso.